Você já tentou invocar a loira do banheiro? Não minta. Em algum momento da sua vida, em alguma escola por aí, você ouviu falar desse nome. A brincadeira era sempre a mesma. Entrar no banheiro vazio, apagar a luz, fechar a porta, bater 3 vezes na porta do último box, dar descarga 3 vezes e chamar. Chamar por ela, a loira, a que vive no espelho, a que aparece quando você menos espera. Mas aqui vai uma coisa que pouca gente sabe. Essa história não começou com brincadeira. Ela começou com uma morte de verdade e um enterro errado. A história da loira do banheiro tem origem real. E tudo leva a um nome: Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela era filha de uma família nobre de São Paulo no século XIX. Estudava em um colégio interno. Era bonita, inteligente e loira. Naquela época, mulheres jovens de classe alta viviam sob vigilância pesada. Mas algo aconteceu com Maria Augusta. Ela adoeceu, subitamente, febre alta, alucinações e então, silêncio. Aos 14 anos, Maria Augusta foi declarada morta e enterrada no mesmo dia. O que ninguém esperava e o que só foi descoberto depois é que ela ainda estava viva. A sepultura foi aberta dias depois por ordem da família e o que encontraram virou lenda. As unhas da menina estavam quebradas, o rosto arranhado, a tampa do caixão riscada por dentro. Maria Augusta tinha sido enterrada viva e morreu tentando sair. Não foi notícia de jornal naquela época. Foi um escândalo abafado, uma vergonha para a família. Mas quem trabalhava no colégio contou. A notícia correu como sussurro entre as funcionárias, os alunos, os padres, e assim nasceu a maldição. A primeira aparição foi descrita ainda no século XIX. Uma menina loira, pálida, com um vestido rasgado, andando pelos corredores do colégio. Sumia sempre perto do banheiro das internas. Algumas disseram ver sangue escorrendo das unhas. Outras, que ela batia na porta do espelho. Mas isso foi só o começo. Décadas se passaram. A escola foi desativada. O prédio virou outra coisa. Mas os banheiros sempre foram mantidos. E foi aí que começou a tradição que você conhece. Ninguém sabe ao certo quem inventou o ritual, mas o padrão é sempre o mesmo. 3 batidas, 3 descargas, chamar o nome. Olhar para o espelho. Esperar. Tem quem diga que nunca viu nada, que é só brincadeira. Mas tem quem nunca mais entrou sozinho no banheiro depois daquilo. Relatos reais começaram a surgir nos anos 60, principalmente em escolas públicas do estado de São Paulo. Diretores registravam alunos passando mal, meninas desmaiando no banheiro, luzes piscando, portas trancadas por dentro sem ninguém, espelhos rachados, sem sinal de impacto. Em uma dessas escolas, o relato mais marcante veio de uma zeladora. Ela limpava o banheiro após o fim das aulas. Estava sozinha. Ao entrar, viu uma moça parada, em frente ao espelho. Loira, molhada, de vestido branco. Mas quando a zeladora chamou, a mulher desapareceu. Literalmente, sem som, sem passos, sem abrir porta. Só sumiu. Na semana seguinte, a zeladora pediu demissão. Disse que a moça voltou e ficou batendo a cabeça no espelho durante a madrugada. Mas as câmeras de segurança nunca gravaram nada. Você pode até duvidar, mas a história da loira do banheiro não é só uma invenção popular. Ela vem de um trauma real, de uma morte injusta, de um erro que nunca foi reparado. E desde então dizem que ela busca justiça, ou companhia, porque segundo alguns relatos mais recentes, ela não aparece para todo mundo. Só para quem acredita, só para quem tem medo. E principalmente, para quem tenta chamar. Então, da próxima vez que ouvir alguém repetindo o ritual no banheiro da escola, se ouvir a descarga e as batidas na porta, talvez seja só uma brincadeira. Ou talvez ela tenha ouvido o seu nome. Os anos passaram, a história foi se moldando ao tempo, mas ela nunca desapareceu, pelo contrário, se espalhou. Na década de 1960, um colégio tradicional de São Paulo foi o primeiro a registrar por escrito queixas e incidentes envolvendo a figura de uma mulher loira em banheiros femininos.
Não era um caso isolado. Foram vários. Meninas desmaiadas, crises de pânico, portas que batiam com força sem vento, torneiras abrindo sozinhas. Houve um caso em especial, guardado até hoje nos arquivos da escola, que chama a atenção. Uma aluna do 6º ano ficou trancada por mais de 1 hora no último box do banheiro. Quando conseguiram arrombar a porta, encontraram ela encolhida no canto com os olhos arregalados, murmurando. Ela disse que vai voltar quando a última porta fechar. A menina nunca mais voltou para a aula. E a família dela se mudou de cidade 2 meses depois. Coincidência? Talvez. Mas essa não foi a única história. Nem de longe. Em outra escola no interior de São Paulo, os funcionários decidiram remover todos os espelhos dos banheiros após 3 casos de surtos em sequência. As alunas diziam ver um vulto atrás delas no espelho, mas quando viravam, não havia nada. Ou melhor, quase nada. Em um dos casos, uma professora acompanhou uma das alunas até o banheiro para tentar acalmá-la. Enquanto a menina se lavava no lavatório, a professora olhou para o espelho e viu a aluna com alguém atrás dela. Uma mulher, molhada, de olhos abertos demais e os lábios manchados de sangue. A professora teve um princípio de infarto. Desde então, ela nunca mais entrou em um banheiro com espelho. É aí que começa o padrão mais assustador dessa lenda. Ela se repete, ano após ano, escola após escola, em cidades diferentes, estados diferentes, sem que ninguém conte a história. A lenda já está lá, como se fosse passada no ar, como se ela viajasse de escola em escola esperando o próximo. Ritual, ponto, e o ritual sempre volta. Bater 3 vezes na porta, chamar o nome dela, encostar o ouvido na madeira e esperar o sussurro. Em uma escola de Recife, nos anos 90, 3 alunas tentaram brincar de invocação. Acharam que seria engraçado. Filmaram com uma câmera de fita. Fizeram tudo certo. Batidas, descargas, espelho. No vídeo, as 3 aparecem rindo, até que o áudio falha. Uma delas olha assustada para a câmera e diz: "Você ouviu isso?" Segundo depois, a luz do banheiro pisca. E o vídeo corta. A fita foi recuperada, mas a parte final está corrompida. Até hoje, ninguém sabe por quê. As 3 alunas terminaram o ano letivo normalmente. Mas uma delas, em entrevista recente, disse que passou a ter o mesmo sonho todas as noites. "Eu estou num banheiro escuro, sozinha. O espelho está trincado e eu escuto passos atrás de mim. Mas quando eu olho, eu estou sozinha. E mesmo assim, eu sinto o bafo dela no meu pescoço. Hoje adulta, ela evita qualquer banheiro com espelho depois das 18 horas. E antes que você diga que isso tudo é exagero de criança, que são só histórias, pense, porque a mesma história surge em escolas completamente diferentes, sem que ninguém tenha contado antes. Por que meninas diferentes descrevem a mesma figura? Por que os espelhos são sempre o gatilho? Há quem diga que a loira do banheiro não é mais só Maria Augusta, que com o passar dos anos, ela se tornou outra coisa, um espírito coletivo, uma entidade que vive do medo, que se molda ao ambiente e que se manifesta onde há curiosidade demais, especialmente em escolas, onde a mente ainda está aberta, onde a fé e a dúvida andam lado a lado e onde basta um nome sussurrado para tudo recomeçar. Você ainda acha que é só uma lenda? Então, me diga, você teria coragem de entrar agora em um banheiro vazio, fechar a porta, apagar a luz, olhar para o espelho e dizer o nome dela 3 vezes? Você já percebeu como toda escola tem o banheiro que ninguém usa? Aquele sempre vazio, meio escuro, com a lâmpada falhando e cheiro de mofo. Sempre tem uma porta que range, uma torneira que pinga e um espelho trincado ou manchado. Este virado para a parede, e talvez não seja coincidência. Há teorias, muitas, sobre o que a loira do banheiro realmente é. Alguns dizem que ainda é Maria Augusta, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos buscando justiça. Outros afirmam que, com o passar das décadas, a história foi se alimentando do medo coletivo, e o que antes era um fantasma, agora é uma entidade criada por gerações de crença, como se nós mesmos tivéssemos dado forma a algo que não existia, mas que agora
não pode mais ser desfeito. Um padre, exorcista aposentado, que trabalhou por anos em colégios católicos, escreveu em seu diário que as manifestações em banheiros femininos não são coincidência. Segundo ele, o espelho é uma superfície que guarda não apenas reflexos, mas intenções. E a repetição do ritual, com fé, medo e palavras, pode abrir o suficiente para que algo passe por ali. Ele escreveu: o espelho não é o que mostra, é o que guarda quando ninguém está olhando. E foi depois de uma dessas manifestações que uma escola inteira em Minas Gerais precisou ser evacuada. Uma aluna de 13 anos ficou trancada sozinha por 17 minutos no banheiro feminino do andar inferior. Quando abriram a porta, ela estava inconsciente, com marcas nos pulsos e as palavras "ela voltou", escritas com batom no espelho, de dentro para fora. A câmera do corredor não registrou ninguém entrando ou saindo. A menina ficou dias sem falar. Depois contou que a moça loira pediu para ela abrir a porta. Ninguém acreditou, até o zelador pedir demissão na mesma semana. Ele disse que, ao apagar as luzes do prédio, ouviu uma descarga sendo dada 3 vezes. Quando voltou para verificar, o espelho do banheiro estava limpo, mas havia uma gota de sangue no chão e o som de respiração atrás da porta. A escola removeu todos os espelhos naquela noite. Hoje em dia, com redes sociais, vídeos e fóruns, a loira do banheiro ganhou o mundo. Relatos surgem de todos os lados, mas todos mantêm um detalhe em comum: ninguém vê ela 2 vezes. Quem vê, muda, silencia ou desaparece. Uma youtuber famosa tentou invocar a loira ao vivo, num vídeo em tom de deboche. Fez o ritual completo em um banheiro alugado. Bateu, chamou, gravou. O vídeo saiu do ar dias depois, e ela nunca mais comentou sobre o assunto. Quando perguntam, ela apenas diz: não era brincadeira, ela existe, e agora ela sabe quem eu sou. E você acredita? Talvez tudo isso seja só uma grande lenda coletiva. Um conto assustador contado entre aulas, no recreio, nas excursões. Mas e se não for? E se o medo alimentou algo real? E se o nome que todos conhecem, loira do banheiro, for só uma forma de chamar algo muito mais antigo? Algo que não quer ser visto, mas quer ser lembrado. E se o que mantém ela viva for exatamente isso? Você ouvir, você contar, você chamar. Da próxima vez que for ao banheiro de um lugar vazio, evite ficar muito tempo no espelho. Evite se encarar por minutos. Demais. E se escutar uma batida leve ou a descarga sendo puxada, mesmo sem ninguém lá dentro, não diga nada, apenas saia, porque se você chamar por ela, ela pode responder. E o mais assustador não é o que ela diz, é o que ela mostra. E depois disso, você nunca mais vai se reconhecer no espelho da mesma forma.